Oi, ideia, já entrou. Tirar o som aí. O som aí. Hello! Hello, bela doçura, PA! Oi! Que música é Vai essa? lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Está começando a live! Oi, Heitor! Gente, sejam muito bem-vindos. A música tá boa, né, Dé? Muito bem-vindos a mais uma live do Vocação. Olha, Marcos! Do Vocação e Ação, para quem está acompanhando, para quem não está acompanhando, bem-vindo. Quem não me conhece, eu sou Raquel Rocha, sou coach de carreira e a abordagem desse projeto é a pessoa ver em cada participação especial dessas lives como inspiração, certo? Para quem está na dúvida se vai seguir a carreira A, a carreira B, que carreira tal dá dinheiro, que a outra carreira não dá dinheiro. Isso é tudo balela, certo? Então, continua aqui com a gente para você entender a dinâmica do processo, certo? E hoje nossa convidada é a Deia Pimentel, Andréa, mais conhecida como Deia. Ela é formada em administração, trabalha na Unilever. Boa noite, Jarta! Meu amor! Jarta acabou de entrar, ela foi a participação de ontem. Para quem perdeu, só lamento. E vamos começar aqui com Deia, para não perder tempo. Vão entrando quem quiser botar suas dúvidas, alguma pergunta para a Andréa. Boa noite, Deia! Boa noite! A Seja muito musiquinha tava animada, bem-vinda! hein? Tá massa, né? É para já o Tava povo pra entrar assim. melhorar. Então, Deia, vá se apresentando, dizendo ao pessoal quem é você, o que você faz, qual a sua carreira. Não, inicie com o seu nome. Boa noite, É, Edson! deixa eu arrumar um Inicie com o pouquinho seu aqui, que nome. a pessoa não é nada Ajeite digital aí. influencer, né? Não tem suportezinho e tá caindo Chique. aqui. O meu Se caso o celular quebrou, cair. faz parte. Então, Então, Deia. gente, boa noite. Meu nome é Andréa Pimentel. Eu trabalho atualmente na Unilever, eu sou executiva de vendas e sou formada, na verdade, em técnico em contabilidade, primeira formação minha. Depois veio administração de empresas. Hoje eu estou fazendo MBA em neuromarketing, tendência de consumo, que é muito bom. Caramba. Totalmente diferente, né? Muitas pessoas perguntam, ai, Andréa, na O verdade, que é isso? eu tive essa vontade de fazer neuromarketing, acho que uns 6 anos atrás. E assim, era muito novo, né? O assunto é muito. Na verdade, o assunto ainda é muito novo, né? Então, é estudar a essência do consumidor, né? Por que Com você está certeza. usando esse batom meio tom vermelho, entendeu? Hum. Hum, Já tá pegando, né? Diga, pega a é, visão. pega a visão, pega a visão. Pega a visão, né? Aí, Tiago. Então, Déia, me conta aí. Quando você era mais nova, o que é que você queria ser quando crescesse? Nossa, Aquela totalmente diferente do que eu perguntinha. sou hoje. Qual Não, foi sua primeira opção? deixa eu ver, acho que só teve uma, que vamos dizer que é um sonho, né? Quando eu era criança, eu sempre quis ser algo na área de saúde, mas Oh. medicina, né? Eu queria ser médica. E não foi influência de pais ou de alguém familiar, mas minha vontade era ser médica, por incrível que pareça. Eu tenho, assim, querendo ou não, algumas características para a área de saúde. Mas com o passar do tempo, eu fui me descobrindo em outras áreas, né? Dando continuidade, tipo, eu tinha dois sonhos quando era criança. Um era fazer medicina, que ainda é um sonho, né? A gente nunca tá tão velho para aprender algo Não é novo. tarde também, não é tarde. Exatamente. E o outro era conhecer a Disney. Que aí conhecer a Disney eu conto mais um pouquinho Ah, mais pra lá. Então eram dois sonhos de beleza. criança que, né, eu sempre
pensei algo assim, eu vou ser médica, mas minha vida, assim, foi para outros caminhos, vamos dizer bem assim. Vai aceitando, né? Não, vamos para outro plano É, A, plano B. Vamos pro primeiramente, B, já que o A. eu sou muito viajante, então eu sou de São Paulo. De São Paulo fui parar na Bahia. Hoje eu moro em Fortaleza. É nômade. Tem essa carinha um pouquinho nova, mas, né, a idade às vezes Você é um auxilia pitelzinha, aqui. novinha, não, novinha ainda. Mas quando eu morei em São Paulo, né, quando eu era pequena, criança, eu tinha essa vontade de ser médica. Quando eu fui morar na Bahia, então eu fui amadurecendo, né, ficando adolescente, comecei a pensar realmente o que eu queria, né? Qual era a minha vontade. E sempre pontuei isso, não, eu vou fazer algo na área de saúde. Só que esse meio termo, quando eu fui para Bahia, eu voltei para São Paulo. Bem viajante, ainda né? fez uma ponte. Né? Fiz uma ponte. E chegando em São Paulo, eu já estava com 14, 15 anos, só que eu sempre fui muito independente. Nunca quis, né, nada que meus pais me ajudassem. Até então, com 10 anos, eu vendia geladinho, que acho que em algumas outras regiões tem outro tipo de nome, né? Que é Cada o um tem um suco. nome. E aí eu vendia muito menos para comprar minhas coisas. Mas voltando ao assunto, com 15 anos, eu fui atrás em São Paulo de achar um emprego, sabe? Aquela coisa de adolescente, que é justamente o teu projeto. Então, quando chega essa idade, né, a gente quer ganhar dinheiro, né? Eu quero comprar isso, porque meus pais não me dão aquilo. Consumir. Consumir, consumista. E aí eu fui nessa vibe. Não, eu tenho que trabalhar, eu ainda estudando, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. E aí foi quando eu entrei, consegui meu primeiro emprego. Foi no McDonald's, em São Paulo. Uma baita de uma experiência, tipo, né? Surreal. Realidade. Realidade, tipo assim, toma, Andréa, vai estudar e trabalhar. Mas foi, assim, foi uma experiência fascinante para mim. Porque quando eu era pequena, eu sempre pedia uns lanches, né, pros meus pais, e meus pais, não, é muito caro. Então eu acabei indo, né, na nossa fase, não, vamos para McDonald's. Então foi uma experiência fantástica, uma multinacional, né, a gente pega uma bagagem grande. Só que eu tive que sair de São Paulo e voltei para Bahia, né, então a minha ida e vinda. Quando eu cheguei na Bahia, eu já tinha uma experiência e aí eu falei assim, o que eu vou desenvolver? Né? O que eu preciso desenvolver alguma coisa. Eu já tinha terminado o ensino médio e eu fui buscar novas experiências, já trabalhei no comércio. Só que aí eu fiz uma prova e consegui uma bolsa fazer o curso de técnico em contabilidade. Então aí vou fazer contabilidade. Porque um professor meu disse bem assim para mim, contabilidade é a medicina da empresa. Aí eu falei, opa, não vou fazer medicina na área de saúde, mas eu vou estar, né? Então eu vi um caminho, né? Falei, vou fazer contabilidade. Fiz o curso, fui excelente aluna. Porém, eu olhei e falei assim, caramba, eu vou passar a minha vida toda dentro do escritório. dentro do escritório, né? Ou não, né? Hoje tem, né? Hoje tem. Hoje tem várias possibilidades. Faz tudo online também. Exatamente, mas naquele tempo, né? Naquele tempo não foi tão longe, tá, gente? Mas eu fiquei assim, caramba, eu comecei a estagiar no setor fiscal. E aí eu via tanta nota, Raquel, tanta nota, que eu falei assim, gente, eu vou ficar aqui nessa cadeira, sentada, só contabilizando. É bem essa cara. Tô ligada, tô ligada. E eu sou uma pessoa dinâmica, eu gosto de conversar e tal. E eu só olhava o computador, né? E aqueles bolos de nota. Então foi aí que eu comecei a descobrir, tipo assim, calma aí, o meu perfil. Falei assim, eu tô no lugar certo ou não, né? Foi que eu decidi, tipo, fazer o upgrade. Então, vou conhecer outra área. E comecei, né, estudando, né? E
tudo mais, foi que uma distribuidora me chamou para trabalhar. E totalmente nada de Tudo novo contabilidade. Tudo também, né? novo. E a Andrea foi lá. Simbora. E o mais engraçado, não foi para trabalhar, tipo, num setor, tipo, RH, que poderia ser associado, que é associado, né, à contabilidade, o setor pessoal, alguma coisa assim. Não, foi para trabalhar no setor de vendas. E Olha, eu virei, tipo assim, eu não sabia nada de vendas. Eu fui na cara e a coragem. Falei, vou nessa, né? Vou pegar a onda, vou surfar a onda. E aí eu entrei nessa empresa para trabalhar como assistente de vendas. Você vê, né, que é totalmente diferente, né, da onde eu comecei na para. contabilidade, E aí, no escritório. nessa área, eu comecei a me descobrir. Falei, opa, é uma área dinâmica. Exatamente. E meu Vai gostar. desenvolvimento com contabilidade é um suporte para mim, né, dentro da área de vendas. E eu acho que eu vou entender mais isso, né? Estudar, aprofundar mais sobre isso. E fui, né? E foi aí que eu comecei a fazer administração de empresas. Não foi porque, assim, muita gente fala assim, administração de empresa para quem não quer nada, para quem não sabe o que Não quer nada com a quer, vida, não sabe para o quem que tem quer. empresa e quer... Não, gente. Administração de empresa tem tantos leques para Amplo, você. velho. Exatamente. E aí eu comecei a fazer administração de empresa. Olha que eu queria fazer medicina, né? E Não é aí eu tarde. fiz... Não Não é é tarde, tarde, não não é tarde. exclua. E aí eu fiz administração de empresa e aí eu fui indo, né? Fiquei um bom tempo lá trabalhando como vendas, assistente de vendas. Saí de lá, tive outras experiências, mas meu ramo sempre foi ali dentro da distribuição. E aí passou um tempinho, eu comecei a me destacar em outra empresa que eu já estava e entrei na área de merchandising, ou seja, marketing, É né? mais um Mais um. degrauzinho. Após isso, não, é um leque muito grande. Aí eu, supervisora de vendas, né? Eu voltei para vendas, que querendo ou não, marketing também tem um envolvimento. Uhum. E o mais engraçado foi que, assim, eu trabalhava como dentro de uma distribuição. Nunca tive a oportunidade, assim, de estar dentro de um canal maior, que seria onde eu estou hoje. E, por incrível que pareça, surgiu a oportunidade. Antes disso, eu ainda pensava assim, eu olhava e falava assim, caramba, quando eu vou me tornar uma executiva? Então, eu já tinha um propósito, né? Já tinha, na verdade, Isso. propósito não, eu já tinha um objetivo. E Uhum. eu falei assim, vou me empenhar para chegar lá, né? E hoje estou aqui, né? Entrei na Unilever, trabalhei um tempo dentro da E Unilever como é com trabalhar na distribuição. Unilever? Vamos fazer inveja para o povo ou não? Ah, não sei Então, se tem como é? amiguinhos meus aí da Unilever assistindo, Ó, o chefe. mas é o chefe me segue, viu? Mas, assim, gente, quando eu entrei na Unilever, a gente tem, do lado de cá, né, do outro lado, a gente tem um cenário totalmente diferente, né? Muitas pessoas falam assim, mas é mais uma multinacional, é uma empresa que não é brasileira. Às Não é vezes que tem várias coisinhas, mas tem outras pessoas que falam, não, é a empresa dos sonhos. Mas o propósito da Unilever é totalmente diferente, né? Esse ano a Unilever faz 90 anos e eu tenho muito orgulho de estar participando desses 90 anos na Unilever. Eu tenho 4 aninhos, né? Sou uma bebê ainda dentro da Unilever, já mas acabou. eu aprendi tanta coisa e foi fundamental para o meu autoconhecimento. Então, eu desenvolvi muito mais habilidades, né? Eu tive muito mais poder de experiência, que isso eu vou carregar pro resto da minha vida. Você tem noção? Eu consegui visitar 3 continentes, né? Dentro da Massa. Unilever. Né? Fazer um pouquinho de inveja. Minha Mas gestão tudo por. executiva. Já sou executiva. Mas tudo por. Vamos dizer bem assim, calma que tá caindo aqui o celular. Opa. Mas tudo por mérito, né? Então, Fia. o último, eu vou fazer um pouquinho de inveja. O último foi o ano passado. A gente sempre tem concursos dentro da empresa, né? E esse concurso foi Programas de fascinante. incentivo seria programas de Exato, incentivo. Então, assim, um resuminho.
foi apresentado o concurso que a gente tinha que desenvolver as inovações, né, da Unilever dentro dos nossos clientes. Então, na hora que apresentaram, eu olhei pro meu amiguinho do lado e falei assim, vai ser meu. Tem 1 ano para montar um projeto, desenvolver o projeto dentro do cliente. Durante esse ano, eu falei assim, esse projeto vai ser meu. E eu vou ganhar. Eram 5 por regional. E aí eu fui, né? Comecei, ia pra lá, desenhava o projeto, refazia o projeto, ia para um lado, ia pro outro. Exatamente. E o melhor, vocês não sabem. O projeto, o concurso, os ganhadores iria fazer um curso de capacitação aonde? Aonde? Na Disney. No meu segundo sonho, gente. Aí você mirou, é meu. Não, meu. então, eu sou muito assim, eu sou muito determinada. Então, eu vou e miro, falo assim, ali, eu vou chegar ali, eu vou. E pronto, é meu, vou ganhar. E foi dito certo. Então, eu segui o meu rumo. Claro, a gente tem que planejar, a gente tem que, né, executar todos os pontos que a gente planejou. Às vezes a gente pode voltar e refazer, mas a gente tem que entregar, com certeza, né? E foi isso, eu passei agora uma também, semana minha filha, que maravilhosa. programa de incentivo. Olha o top do programa de incentivo dela. A próxima pergunta. Esse foi A próxima pergunta acho que você já respondeu. Que é as principais habilidades que você possuía antes dessa escolha, né, de vendas, vamos dizer assim, e as que foram desenvolvidas dentro da área. Quais as habilidades, assim, que você acha? Eita, essa aqui eu melhorei muito, eu não era tão boa. E hoje... Assim, ó, antes eu já tinha essa parte analítica, uma habilidade que eu tenho até hoje, que eu desenvolvi bastante. Eu já era, né, o processo analítico para mim, né, eu sou muito racional. Então, eu já fiz o perfil, tá, gente? Então, já fez, né? Já sabe como eu sou. Então, ao passar do tempo, isso já me aprimorei muito. Essa habilidade eu carrego até hoje. Deixa eu ver, outra habilidade, talvez que eu tenha desenvolvido mais dentro da Unilever foi o poder de liderança. Liderança. Eu tinha, né, essa habilidade guardadinha dentro de mim, mas eu não tinha aflorado. Então, exatamente. Dentro da Unilever eu tive... Deixa ela lá, não tem pra que tirar ela. Quem? Aquela zona de conforto, a habilidade estava lá, escondidinha. Não, deixa a liderança sair para bem desse jeito, Mas a liderança... E eu sou muito, assim, movida à inovação. Então, falou algo novo, eu vou. Não é todo mundo que faz neuromarketing. Então, na verdade, as pessoas têm medo de arriscar, né? Então, tem medo do novo. Ah, não posso. Então, faz parte, gente, é um processo. E assim, ganhamos e combinamos. A gente está numa geração, né, que é tecnologia, tudo digital. E tudo é novo. Amanhã, isso daqui uma live já vai existir outras possibilidades. Então, a gente tem que sempre caminhar junto com a tecnologia, né? Qual é a outra pergunta? Como foi surgindo as suas oportunidades? Você criou ou elas apareceram? Boa pergunta. Eu vou responder de um jeito diferente, tá? O criar a oportunidade, quando eu trabalhava com pessoas, né? Eu tinha uma equipe, né? Trabalhava diretamente com um grupo de pessoas. Eu sempre dizia uma palavrinha, uma frase mágica, né? A criar oportunidade é você estar preparado, com tudo certo no momento certo. Porque a oportunidade vai vir. Mas vamos dizer assim, se talvez, porque a Unilever, para contratar, você tem que ter nível superior, né? E a depender do cargo, você tem que ter habilitação, certo? E vamos dizer que eu não tivesse buscado, né? Eu não criei uma oportunidade. Eu não tirei a habilitação e não fiz o curso superior. Então, tudo que eu quero, eu não vou ter. Certo? Então, eu falava sempre isso para as pessoas, porque às vezes dentro da equipe surgiam oportunidades.
E assim, eu Aí você diz, via, "Ah, isso não é pra mim, né? e Eita, assim, não dá. eu via que aquela pessoa tem um talento que poderia ser desenvolvido e não tinha os recursos, sabe? E a oportunidade te passava. Eu sempre busquei, sempre ter os melhores recursos. É para estudar, é para ler os livros, a habilitação para fazer isso. Eu sempre quis ter, sabe? É um passo à frente. Eu acho que todas as pessoas deveriam estar sempre assim. A antenada está um passo à frente. Com Entendeu? certeza. E a gente também não sabe a hora que ela vai aparecer, né? Tem que estar preparado. Exatamente. Então, a sua realidade hoje, como ela está hoje, como ela era há uns 6 anos atrás, mudou Aí, ó. muito? Desculpa aí, que é um amiguinho da Unilever. Oi, André. Ele, oi, Oi, André. Rocha, fã, vai ouvir. Oi, gente, se alguém tá. Eu não vi nenhumas perguntas, quer dizer, se tem algumas perguntas aí, o pessoal fez alguma coisa. Fala, Qualquer volta, coisa, Kel. tá? Né? Aí a gente, qualquer coisa, você pode responder depois. Tá. Não der tempo. Pronto. A sua realidade hoje, como ela é equiparada a 6 anos atrás. Nossa! Deixa eu pensar onde eu tava 6 anos atrás. Eu estava em que norte 6 da anos atrás Bahia? você estava onde? Como era a sua Calma aí, realidade 6 anos ontem? atrás, né? Porque, tipo, a Bahia eu conheço de, né, sul a norte, em todos os cantos da Bahia. Mas, olha, há 6 anos atrás, eu estava trabalhando dentro do distribuidor e, e era uma realidade, Situação aqui especial, deixa eu botar aquela pra cá. Diga. assim, totalmente, tipo assim, eu morava em Feira de Santana, na Bahia, interior, a 110 quilômetros de Salvador, e eu tinha oportunidades de continuar lá, mas eu sempre me vi além. Então, por isso que eu falo, gente, sempre um passo à frente. Então, eu sempre enxergava mais do que aquilo que eu tinha. Então, hoje, a minha realidade, eu digo que até fui surpreendida até demais, sabe? Hoje eu moro em Deus é bom. Fortaleza. A única dificuldade que eu tenho hoje seria estar distante da minha família, né? Mas de oportunidade e a realidade que eu vivo hoje, a experiência que eu tô adquirindo aqui é fantástica. Fantástica. Outra coisa, né? É outra coisa. Eu já falei, se quiser me mandar até para outro país, eu vou. Ó, a próxima aqui. Não, essa não, já botei. Você já respondeu, foi falando quase tudo. Deixa eu fazer uma pergunta que eu ia fazer enquanto você estava conversando. Não, deixa ela seguir. Naquela parte quando você disse, eita, eu estou entrando na área de vendas. Surgiu algum preconceito dos amigos, dos pais, da família, para trabalhar com vendas? Então, assim, na família não. Porque, assim, meus pais, diferente, né, voltando lá para a questão do assunto de vocação, de seguir uma carreira, alguns pais, né, pressionam, não, eu sou advogado, meu filho tem que ser advogado e tal. Meus Ainda pais bem. não. Meus pais não. Meus pais nunca influenciaram. Minha mãe é costureira, hoje não trabalha mais. Meu pai é aposentado, mas carreteiro. E olha que eu tinha, quer dizer, tem habilidades, né, de dirigir carreta, ele que não deixou. Até trator já dirigi. É Mas eles, multiuso, né? eles nunca influenciaram, sabe? Eles sempre falaram assim. E até hoje, né? Desde pequena, eu saí de casa, eu tinha 14 anos. Saí de casa, tipo, abandonei meus pais, tinha 14 anos para morar em São Paulo. Voltar para São Paulo. Essa parte eu não contei, mas eu fui sim, meus pais. E eles nunca chegaram e falaram assim, Andréa, você sabe o caminho, né? Eles nunca influenciaram, não, você tem que seguir esse caminho. Então eu sabia o que era o certo e o que era errado desde pequenininha. E se eu chegava e falava assim, pai, é o seguinte, eu tô com dúvida, eu quero fazer um projeto assim, um projeto assado. Qual é o melhor para você? Eles sempre perguntaram assim, você gosta de fazer o quê? Até quando eu recebi a proposta Era um de... coach. Já Engraçado não que eles sabia uma sempre me metodologia. largaram. Faça o que você quiser, minha filha. Quem vai decidir é você. Então, o coach é assim. Graças a Deus eu Não, tenho, você que vai né, dizer, filha. eu tive consciência das coisas, porque senão eu ia ser doidona. Mas eles sempre foram, assim, bem tranquilos comigo nessa parte.
Até quando eu recebi a proposta de vir morar em Fortaleza, de assumir uma responsabilidade totalmente diferente que eu tinha, uma realidade dentro da Bahia, eu perguntei para eles e eles, é isso que você quer? Então vai, minha filha. Bem Segue o simples fluxo. assim, segue o Bora. fluxo. Então, acho que eu sou desse jeito, né? Até muito assim, da minha dinâmica, mas também por uma certa influência, né? Porque eles sempre me deram muita liberdade, né? Graças a Deus. Graças a Deus. É bom demais. Quando a gente tem apoio familiar, é que tudo flui. Quando não tem, fica um pouco mais, assim, as coisas ficam mais difíceis de decidir, né? Tipo, Exatamente. você fica no meio de um, não sei, meu Deus, Eu tô, eu deixa a pessoa tô, até indecisa. eu tô olhando aqui as pessoas comentando, ver se tem alguma mensagem. A Raquel me orgulhou, Raquel. Veja aí se tem alguma pergunta para você. Tem gente aqui que eu nem assim, nem passo Tem indo. aqui. O negócio foi fluindo e eu esqueci do povo. É, Deixa eu ver, porque ele vai sumindo. Teve alguém que perguntou. Pronto, teve alguém que essa perguntou. bela doçura foi essa que você Isso. está olhando? Como Eu lidar com a vou opinião da família em relação à escolha da profissão? colocar aí. Como eu disse, eu não tive isso dentro da minha família, dos meus pais. Mas eu tenho pessoas próximas de mim que têm essa influência, né? Eu acredito que, ó, relacionamento familiar, você tem que ser bastante transparente, né, Raquel? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. À vontade. Mas Convidado é você. eu acho que tem que ter essa transparência, sabe? Em tudo que você fizer. Vamos dizer assim, seus pais querem que você faça direito, né? Quer que vire advogado. E você, não, eu quero simplesmente trabalhar com animais, eu quero fazer veterinário, né? Então, assim, você tem que ser transparente. Totalmente transparente. Porque imagine, muitas pessoas, e olha que não é pouca, viu, Raquel? Muitas pessoas que eu conheço que entrou numa área porque por influência dos pais e não era aquilo, não era a realidade. Eu tive um professor, quando eu fiz contabilidade, que a família dele, de geração em geração, era contador. Então, todo mundo da família tinha que, né, fazer Foi seguindo o contabilidade. bonde. E ele teve que ser obrigado a fazer contabilidade. Porque ele Obrigado. comentou no curso até que se ele não fizesse, o pai ia mandar ele fora de casa. Assim, naquele Ou você tempo, né? faz ou você faz. Ele. Você tem duas opções. Olha, eu vou dizer, ele tinha 60 anos num tempo, né? Que ele ministrou aula para mim. E o sonho dele, na verdade, era fazer direito. E com 60 anos, né? No tempo que ele dava aula para mim de contabilidade, ele Vou estudava fazer. direito, porque ele falou para mim que iria realizar o sonho da vida dele. Então, assim, não é perda de tempo você fazer cursos assim, mas eu acho que você tem que ser Claro que transparente com a não. sua família, né? E fazer o que você gosta. Porque não adianta você cursar, né, 5, 6 anos, uma graduação e chegar a ser um profissional totalmente descontente. Eu tenho um É verdade. amigo que ele estudou, entrou nessa área, né? Ele era bancário, né? Trabalhava num banco. E o sonho dele era trabalhar com animais. E ele largou tudo, tinha uma boa posição, como hoje vocês encontra várias histórias disso. Pessoas que têm grandes posições dentro de empresas, de multinacionais, mas larga tudo para se dedicar Não a um viver numa sonho. fazenda. Exatamente. Eu acho que o passo é você fazer algo que você gosta, né? Você ter o autoconhecimento, primeiramente, você tem que se conhecer, né? Procura se autoconhecer, quais são as suas habilidades, quais são os seus valores, Os qual é o seu fortes. propósito, exatamente, quais são os seus A pontos gente não tem isso fortes. na escola, né? Algumas Não escolas hoje estão fazendo tem. já. Já? Hoje, né? Aham. Já tem algumas escolas que trabalham isso. Até quando você está no terceiro ano, né? Que hoje é o quarto, né? Terceiro Ótimo. ano. Está terminando o ensino médio, eles fazem uma avaliação. Bora aqui. Tem muitas escolas que eu já vi. Olha, é coisa boa. Mas na nossa época não tinha, não. O Não? máximo que tinha era um Era, ó, teste vocacional, empurra. né? Para saber, você. Não, era assim. Ou você Não é tinha teste, exatas ou não. você é humanas. Acabou-se. Exatamente. Então Desse você, tipo, jeito. mas eu gosto de número, mas o meu teste aqui deu humanas. Então você vai ter que fazer humanas. Então, tipo, não tinha aquela história de você pode aprimorar
suas habilidades para você ser uma pessoa de exata. Porque existe, você não é os eternos, que nem a Marvel, né? Vamos dizer assim. Nós não somos eternos. Então, nós evoluímos. Entendeu? Então, nós evoluímos. Então, eu noto que tinha aquela coisa de dizer, você é humanas, então se lasque só na parte de humanas. Se você se apaixonar por alguma da área de exatas, não é para você. Então, eu escutei muito isso. Então, naquele tempo era bem difícil, né? Que geração sobrevivente, minha gente. Nós somos sobreviventes. Somos. Olha, engraçado, que a gente está numa geração Z. Essa geração Z, né? E a geração dessa geração é muito digital, né? Tudo é um clique, você já sabe de tudo, né? Tá dentro de todas as informações. E aí, para quem é do nosso tempo, Raquel, não existia tecnologia assim como um celular, um computador. Então, eu lembro muito bem que eu ia para as bibliotecas municipais e ficava lá folheando as enciclopédias, né? Procurando o assunto da professora. Você tem noção, eu fazia uma biblioteca dentro de casa. Isso. Meu pai até hoje tem. Aí tudo, eu tava olhando, eita, meu Deus, eu gostava só de olhar o Atlas. Olhar as enciclopédias, sabe, da história, tudo. Hoje tem a internet, eu nem procuro, a preguiça bate, porque acho que tá tudo tão acessível. Não, mas a geração de hoje, ela não pega num livro. Eu tenho experiência, eu falo isso porque eu tenho experiência, porque eu tenho muitos primos, né, nessa fase, né, nessa geração digital, que eles só querem ficar no computador, só querem ficar no celular. Mas, gente, utilize essa ferramenta, né, do momento para vocês se descobrirem, de buscar informação, de conhecimento, que é fundamental. Não tem desculpa. E hoje não tem desculpa, não tem desculpa. Você faz faculdade pelo celular. Você faz uma faculdade pelo celular, porque tem os programas para você baixar. Toda universidade tem. Olha, aí tem tudo, tem a apostila, tem as aulas, tem os testes para você fazer, prova para você fazer. Olha, gente, vocês não têm desculpa, sinto muito. Mexer aí nos sabotadores de vocês, organizar e seguir o bonde e acabou assim. Exatamente. Existe ainda aquela resistência que... Pronto, a live de ontem, né, que a gente fez com Jarlita, não sei se Jarlita está aí ainda, que ela falou sobre o ensino EAD, que antes tinha muito preconceito, né? Muito criticado. Que EAD não presta, não é a mesma coisa que presencial. Então, de certa forma, quem ingressava na faculdade EAD tinha um certo preconceito no mercado. E hoje está mudando, né? Eu vejo ainda na internet aí que tem uns movimentos que não... Opa, dei a volta.